Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso meigo, Rabi da Galileia, nosso mestre, nos abençoe e continue nos dando forças para prosseguirmos nas nossas caminhadas. A USE, neste ano de 2017, programou uma série de palestras baseado nos princípios básicos da doutrina espírita. Neste mês de maio, nós vamos falar um pouco, estudar sobre a reencarnação. A reencarnação é apresentada por Kardec no Livro dos Espíritos. Logo no início do Livro dos Espíritos, nós temos uma introdução ao estudo da doutrina espírita. No item 6 dessa introdução, Kardec apresenta os pontos básicos, os princípios básicos da doutrina. E lá está a reencarnação. Depois, no contexto do livro, na segunda parte, ou segundo livro, no capítulo 4, no capítulo 2, ele fala sobre a encarnação dos espíritos, e no capítulo 4 ele fala da pluralidade das existências. E entra mais profundamente nesse assunto. A reencarnação não é uma invenção do espiritismo. Para o mundo ocidental, realmente foi uma novidade. Isso há 160 anos atrás, porque as religiões oficiais aqui do mundo ocidental não aceitavam e continuam não aceitando a reencarnação. Mas o mundo, a humanidade, conhece a reencarnação há muito tempo. As religiões hindus conhecem a reencarnação há mais de 5.000 anos. Os egípcios, há mais de 5.000 anos, aceitavam a reencarnação. Os gregos, entre eles Pitágoras, Sócrates e Platão, aceitavam a reencarnação. Os budistas, China, os asiáticos, de um modo geral, aceitam a reencarnação, aceitavam e aceitam até hoje. Mas o mundo ocidental não aceitava. Agora, é interessante porque os judeus, a religião judaica, muitos de seus profetas falam sobre reencarnação. Eles utilizam o termo ressurreição, que foi interpretado por alguns como a volta do espírito no mesmo corpo que ele tinha. Chamaram a isso de ressurreição. Coisa que a nossa ciência prova que não é possível. Mas aqueles que acreditam em milagres acham que isso é possível, e nós respeitamos. Reencarnação, para nós espíritas, segundo o que os espíritos nos informam no Livro dos Espíritos, é a volta do espírito em outro corpo. Para nós entendermos melhor a reencarnação, nós precisamos compreender alguns conceitos anteriores. Em primeiro lugar, os espíritos nos explicam que o universo, tudo o que conhecemos, inclusive nós, fomos criados por Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou o universo e existem dois elementos constitutivos do universo: espírito e matéria.
O espírito é a sede da inteligência e dos sentimentos. A matéria é um elemento que o espírito utiliza para atingir o seu fim, o seu objetivo. E que objetivo é esse? O seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento. Porque Deus, o Criador, como os Espíritos nos explicam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, infinitamente justo. Então, Deus, na sua justiça, nos criou todos iguais e nos oferece a todos as mesmas condições. Ele não faz diferença de nenhum de seus filhos. Eu disse que ele nos criou todos iguais, mas não todos ao mesmo tempo. Nós somos criados iguais, segundo os Espíritos nos informam, simples e ignorantes. Simples, sem experiência nenhuma. Ignorantes, sem conhecimento nenhum. E o nosso objetivo, então, é desenvolver todas as nossas potencialidades, em termos de inteligência e em termos de sentimentos, emoções. Para isso, Deus estabeleceu leis. Uma dessas leis é que precisamos passar por muitas experiências encarnados em um globo, em um planeta. No nosso caso, nós estamos aqui na Terra, para adquirirmos essas condições de aperfeiçoamento, de desenvolvimento de nossas potencialidades. Os espíritos são muito claros em suas explicações, são muito objetivos. Eles nos trouxeram essas informações. Kardec obteve essas informações, colocou no Livro dos Espíritos e vai perguntando aos espíritos diversas perguntas a respeito do assunto. Mas ele fundamenta, ele e os espíritos, como o princípio da reencarnação, a lei da reencarnação, como uma das principais provas da justiça divina. Por quê? Vamos imaginar, ou vamos pensar, ou vamos raciocinar sobre o momento que passamos aqui, agora em nosso país, em que estamos vendo uma convulsão política e social, onde nós nos deparamos com uma série de problemas na parte política, na parte econômica, na parte social. Muitas pessoas, inclusive irmãos nossos espíritas, dizem: esse mundo está perdido, nós enfrentamos uma situação terrível, a humanidade está cada vez pior. Será que é isso mesmo? Eu, pessoalmente, acredito que a humanidade está cada vez melhor. Se nós formos comparar a humanidade, a nossa sociedade, há 100 anos, há 200 anos atrás, nós vamos ver que nós melhoramos muito. Na parte tecnológica, na parte científica, essa melhora realmente é muito grande. Na parte moral, a gente precisa ainda melhorar muito, mas já melhoramos.
150 anos atrás, nós tínhamos escravidão no Brasil. Não temos mais. Ah, mas os nossos trabalhadores ainda, né, são muito exigidos, eles não têm quase proteção e tal. Tem sim, tem direitos. Melhorou muito. Vejam, a própria posição da mulher na nossa sociedade, comparem com 50, 80, 100 anos atrás, e vejam hoje. Ah, mas tem muito marido que bate em mulher, a gente vê todo dia no jornal. Gente, mas antes batia muito mais. É que não aparecia no jornal. Mesmo porque até podia, né? Tá certo? A lei permitia isso, as nossas leis. Então melhorou, está melhorando. Só que essa melhora é lenta. Mas mesmo assim, a gente vê tanta injustiça, tantas situações que nos deixam deprimidos, magoados. Basta ligar a televisão num telejornal, abrir um jornal e ler. São muitas injustiças, são muitas coisas ruins que acontecem. Sim, acontece. Antigamente acontecia muito mais, aqui não tinha jornal nem televisão para noticiar. Mas, infelizmente, continua acontecendo. E muitas pessoas perguntam, mas que Deus é esse? Se é que existe Deus, alguns questionam, e não são alguns, são muitos. Que Deus é esse que criou, né, esse mundo e essa vida e deixa isso acontecer? E os Espíritos vêm nos explicar. Deus existe, Ele nos criou e nos proporciona a oportunidade do aprimoramento, do aprendizado. Nessa condição, Ele nos dá dentro de suas leis, uma opção, que é o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, a hora que quisermos e do jeito que quisermos. E se não quiser fazer também, não precisa fazer. Só que o livre-arbítrio, a lei de liberdade, vem junto com outra lei. Junto. Que é a lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos, somos responsáveis. Tanto dentro da lei, quanto fora da lei. E o que fizermos, vamos responder. Ou, como Jesus nos ensinou, aquilo que plantarmos, vamos colher. Todos nós estamos aqui em busca da felicidade. E aí você pergunta para uma pessoa, você é feliz? Mais ou menos, né? Podia ser mais, né? Agora, então tá bom, o que você precisa para ser feliz? E aí a pessoa vai dizer, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, né? Eu queria ter uma mulher mais bonita, mais novinha, ou o contrário, né? Um garotão, né? Daqueles fortão e tal, que faz tudo, né? Ah, eu queria ter um dinheiro no banco. Ah, eu queria não precisar trabalhar, né? Então basta ser funcionário público aposentado que você vai ganhar aquilo que você ganhava. Porque se você trabalhou na iniciativa privada, sinto muito, você vai ganhar menos de 1/3 ou 1/10 do que você ganhava. E a coisa está para piorar, inclusive, né? Então, a pessoa quer ter
para ser feliz, eu quero ter isso, um carro novo, ou 2, né? Porque um dia eu saio com outro, um dia eu saio com outro, e assim, por aí vai. Ter. Quando Jesus mesmo nos ensinou, né? Para a gente ser feliz, nós temos que ser. Basta perguntar, tudo isso que você tem, quando você desencarnar, o que você vai levar com você? 0, nem o teu corpo você leva. Mal é mal, você vai levar o teu perispírito. Só. Então, você vai continuar sendo o que você é. A busca da felicidade, na realidade, para nós é a busca do bem-estar. Eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. Só que esse sentir bem e estar bem está muito relacionado com o que eu fiz antes. Não só nessa vida, mas nas vidas passadas. Eu estou colhendo agora o que eu plantei. E o que eu estou fazendo hoje é o que eu vou colher amanhã. Não só nessa vida, mas nas outras vidas. Reencarnação vem explicar o porquê dessas situações, dessas tragédias, dessas dificuldades, desses problemas que todos nós passamos. Vejam, muitas pessoas leem um romance espírita, que 99% deles acabam falando sobre reencarnação. E as pessoas já se acham doutoras em reencarnação. E acha lindo, maravilhoso, e que a reencarnação explica tudo, né? Principalmente uma pessoa, uma família que perdeu um de seus membros ainda na idade infantil, né? Crianças que desencarnam. E vai o doutor em reencarnação falar, vocês não se preocupem não, o espírito não morre, quem morre é o corpo, correto? Né? Provavelmente, em outra encarnação, ele foi muito ruim e matou criança, então ele morreu criança. Né? Você acha que isso vai tranquilizar, vai consolar uma família? Você acha que dá para a gente falar, qualquer pessoa, o problema que ela está passando hoje, qual foi o problema da outra encarnação? Então, quer dizer que a pessoa nasceu cega, ou então adquiriu uma cegueira durante a sua encarnação, quer dizer que nas outras encarnações ele cegava os outros? Não sei, ninguém sabe. E não interessa. Muitas vezes, e os espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual que é o objetivo, né, da encarnação? O objetivo é o nosso aprimoramento. A gente vem para aprender, para se aperfeiçoar. Nesse processo, as leis divinas, todas elas são educativas e não punitivas. Deus, um Pai de amor e de misericórdia, como nos ensinou Jesus, ele não tem o objetivo de punir ninguém, ele é um Pai de amor. Mas as leis são justas. E o que diz a lei? Se eu fiz mal a alguém, se eu fiz alguém sofrer, eu preciso passar por alguma coisa semelhante ao que eu fiz os outros passarem, para aprender a não fazer isso. É dessa forma que funciona a lei. Agora, o que vai acontecer é muito relativo.
a lei, ela está preocupada com o meu aprimoramento, com a minha educação. Então, se eu fiz isso em outras encarnações, se eu fui um indivíduo vingativo, um indivíduo que maltratava os outros, mas se através do estudo, do aprendizado, eu mudar a minha maneira de ser, eu posso passar por sofrimentos ou por situações muito menos traumáticas do que eu provoquei. Por quê? Porque eu estou aprendendo, eu estou me aprimorando, eu estou crescendo, tanto intelectual quanto moralmente. Ninguém pode adivinhar, saber, falar o problema do outro. Podemos utilizar, sim, a reencarnação para explicar esses problemas, mas não pontualmente, sim, genericamente. Aqueles que estão hoje encarnados com uma condição financeira muito boa, provavelmente em outras encarnações passaram por situações financeiras difíceis. Ou, se não, provavelmente em outras encarnações vão passar por situações financeiras difíceis. Ah, é punição? Ah, é expiação? Não necessariamente. Faz parte do nosso aprendizado. Para eu me aprimorar, para eu crescer espiritualmente, eu preciso passar por diversas provas. Faz parte do meu processo de aprimoramento. Não é castigo, não é punição, é aprendizado. A reencarnação, como propõe Kardec, também na introdução ao estudo da doutrina espírita, no início do Livro dos Espíritos, Kardec propõe o seguinte, que devemos analisar tudo através do critério do bom senso e da razão. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, isto é, reencarnação. No item 23 desse capítulo 4, ele diz o seguinte: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Então, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, que é a doutrina da Igreja, que diz o seguinte: você morreu, isto é, você desencarnou, você tem duas, a partir de 1500 e pouco, 3 alternativas. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu, ou você vai para o purgatório, né? Tem 3 alternativas. Com a terceira, então, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, isto é, os familiares, as pessoas a quem você ama, que você está relacionado, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências,
inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. É isso que constitui a verdadeira família. Isto é, nós temos 4 alternativas. Qual, pergunto eu, para vocês tem mais lógica, está mais fundamentado através da razão? Pensem e respondam para vocês mesmos. E para terminar, nós vamos lembrar aqui uma passagem do Novo Testamento, está em Mateus capítulo 11. Começa assim: após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, o Batista, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E, se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus falando, comprovando, sem meias palavras, sem parábolas, dizendo exatamente que João Batista era a reencarnação de Elias. Ele repete isso mais uma vez. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Depois nós vamos encontrar a mesma Jesus falando a mesma coisa, só que para os seus apóstolos, em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. E ele fala exatamente a mesma coisa. João Batista é a reencarnação, ele não usa essa palavra, porque nem tinha, na época de Elias. Eu acho que nós não precisamos mais do que isso. Reencarnação, princípio básico da doutrina espírita. Doutrina consoladora, que nos vem explicar quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que tem tanto sofrimento, da onde nós viemos,
para onde nós vamos. Está tudo explicado. Espiritismo é simples. Cristianismo, os ensinamentos de Jesus são simples, fáceis de entender, difíceis de fazer, né? Estamos todos convidados a fazer. O Espiritismo nos explica muitas coisas, nos orienta. Os Espíritos constantemente vêm nos explicar. Estamos todos muito bem assessorados. Os Espíritos protetores estão ao nosso lado constantemente. Basta querermos, basta fazermos. Como Jesus termina a parábola do bom samaritano, né? Vai e faça o mesmo. Esse é o convite para todos nós. Muito obrigado pela atenção, que Jesus continue a nos abençoar. Uma boa noite a todos.